Agora vai começar a disciplina Projeto de Gestão de Loja. Então, o início desse conceito de projeto, porque assim, a gente não está falando do gerenciamento da loja, assim, do projeto para a gestão de loja. Então, é todo o planejamento para que se facilite a gestão de loja, ou o gerenciamento da loja. Então, a gente vai começar estabelecendo os conceitos de ciência e conhecimento. Então, a aula de hoje vai falar o que? Sobre critérios para a cientificidade da construção do conhecimento. Que é para a gente parar de fazer as coisas no achismo e partir então para fazer as coisas baseadas em informação. Quem tiver problema na internet e tiver pegado falta, né, no final a gente atualiza. Então nessa aula a gente vai ver o quê? Nessa aula vamos abordar como se define o conhecimento científico e quais são os critérios de cientificidade da construção do conhecimento. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que tudo é baseado no quê? Na racionalidade, na razão. Então a gente vai parar, assim, a gente vai tentar pensar as coisas de forma racional, baseado na razão e não na emoção. Que às vezes a gente faz algumas coisas ou acha algumas coisas baseado no que a gente está sentindo. E eu não estou falando negócio de sentimento, estou com raiva de fulano, não. Eu estou falando no sentido assim, eu vou fazer aquilo porque eu acho que vai dar certo. Eu estou sentindo que vai dar certo. E aí não é isso, você tem que coletar, tem que ser racional. Só porque eu gosto de suco de limão sem açúcar. Aí eu sinto que todo mundo vai gostar, porque eu gosto, é saudável, é cheio de vitamina C. Não, vamos agir racionalmente. Vamos procurar saber se realmente as pessoas gostam de provar de coisa azeda sem açúcar. Então, eu estou falando nesse sentido. Mas então, a racionalidade ela é baseada em quê? Qualidade ou caráter do que é racional, lógico. Capacidade de exercer a própria razão. Não que a pessoa vá jogar fora o emocional, né, as competências socioemocionais, mas assim, as decisões que você coloca no papel planejado é baseado na lógica, baseado na racionalidade. E a gente vai ver que também é baseado na experimentação, porque lógica e razão sem confirmação também pode ficar um pouco viajado. Ser realista, exatamente. Aí precisa de mais alguns elementos para a gente não, porque também se a gente ficar na lógica. Olha, lógica, uma lógica, se eu tô aqui no Acaraú, se eu for andando, tipo assim, eu tô no Acaraú, o Japão, não, o Acaraú é na terra, o Japão também é na terra. Então, logicamente, se eu sair andando no rumo do Japão, eu vou chegar lá no Japão. Então, não é lógico? É lógico. Mas faz sentido? Não faz sentido. É racional? Não é racional. Tá faltando algumas informações? Tá faltando algumas informações. Que entre o Acaraú e o Japão tem um mar, né? É muito longe para eu ir andando. Então, só a lógica por si só, eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter informação para que a minha lógica não me leve a um lugar que eu não vou conseguir superar. E aí a gente vai ver o porquê disso. E aí entra o fator experimentar, testar as coisas. Que a gente vai chegar lá no pensamento científico. Então agora a gente só está caracterizando a racionalidade. Ser realista, lógico e racional. Mas isso depende da quantidade de informação que a gente tem. E aí, a partir disso, racionalidade, lógica é importante, estou dizendo que é errado, mas a gente tem que ter cuidado. A gente precisa, então, construir o conhecimento. O que é o conhecimento? O ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Modo de compreender ou explicar a realidade. É uma construção. Aí é o que eu estava dizendo, né? Só a lógica, a razão pela razão, pode ser que não leve a gente a lugar nenhum. A gente tem que transformar informações, experiências, usando a razão e a lógica, em conhecimento. Aí o ato de perceber e compreender que não dá para, só porque andando eu posso andar e as duas coisas estão no mesmo planeta,
eu tenho que perceber que só esses dois fatores não me garante que eu ir andando daqui para o Japão é uma coisa viável, né? Então eu tenho que perceber isso por causa da distância e tenho que compreender que preciso de outras ferramentas. Estão pegando a ideia, né? E aí, para a gente sair, usar a razão, a lógica, para a construção do conhecimento, nós precisamos de uma metodologia. E aí é onde entra a importância de a gente entender a metodologia para a gente poder chegar lá no nosso projeto social e ele ser viável. Então, o que é metodologia? É muito mais complexo. Tem disciplinas inteiras só falando sobre isso, livros inteiros. Aqui a gente vai só colocar um princípio para a gente poder se agarrar e entender e aí evoluir nesse conceito. Metodologia. Em sua origem, o termo tem um significado de caminho, forma, meio, utilizado para se realizar determinada tarefa. No nosso caso específico do nosso estudo, é o caminho para se construir o conhecimento. E quando a gente estiver fazendo o projeto social, escrevendo, não realizando, nós teremos que ter uma metodologia. Nós teremos que ter um objetivo, público-alvo, resultados, cronograma, mas como é que a gente vai sair dos nossos objetivos para os nossos resultados? É através do nosso caminho, através da nossa metodologia. Por isso a importância desse momento, a gente começar a se apropriar de alguns conceitos. Então a gente já viu aqui, ó, a importância da racionalidade, do conhecimento e o caminho, que é a metodologia. Certo? Nesse sentido, então, princípio. Deixa eu só voltar um pouco. Princípio da autoridade. Então, quando a gente começa a pensar racionalmente, logicamente, tentando construir o conhecimento a partir de uma metodologia, nós partimos naturalmente do princípio da autoridade. A gente vai procurar conhecimento ou informações em locais que a gente acredita que a pessoa tenha esse conhecimento, domine esse conhecimento, seja uma autoridade nisso. O primeiro autoridade de conhecimento que a gente tem na vida, quem é? É o nosso responsável, pai, mãe, responsável. Que é ele que nos ensina, né? O que tem que se comer, o que tem que se jogar fora, o que tem que se vestir, que a pessoa deve se comportar de um jeito. E aí vai mostrando que o céu é azul, que as casas têm paredes, que os carros têm pneu, ou seja, as coisas básicas que você vai aprendendo, você vai confiando naquela autoridade que você acredita que aquela pessoa tenha. Aí na evolução você vai ter outras pessoas que representam a autoridade na sua vida. O professor de história tem autoridade para ensinar história. E aí os professores como um todo, a tia lá do ABC, aí você vai chegando ao ponto dos cientistas, das pessoas que constroem conhecimento. Nesse caminho, às vezes se desvirtua, né? E aí as pessoas esquecem do cientista, do professor que ensina e começa a acreditar nas verdades de pessoas, artistas, celebridades, que às vezes nem sabe o que está dizendo, mas você se ilude, se fascina pelo carisma e confunde carisma com autoridade. E aí muitas pessoas começam a disseminar informações baseadas no carisma ou você gostar daquela personalidade. E aí a gente tem que voltar para o básico. Lógica, conhecimento e metodologia. A informação que você vai transformar em conhecimento, ela tem que vir de uma fonte confiável. E às vezes a gente perde isso. Por isso, a gente começa essa disciplina falando sobre a importância de se entender o que é conhecimento. Aí, no decorrer da história, diferentes formas e maneiras de explicar os fenômenos, representando formas diferentes de conhecimento que contribuíram para a construção do pensamento científico. Ou seja, no decorrer da história, antes de chegar nas celebridades, em vários momentos da vida humana, eles tinham como referência qual o princípio da autoridade. Muito lá atrás, tinha os religiosos, as religiões. Aí tinha, que era muito baseado em superstição, né? Tipo, não falei a religião no sentido católico, só a católica, protestante, não sei o quê.
O índio, quando ele lá analisava e entendia que a luz que ele recebia era do Deus Sol, né? E aí fazia reverência, adorava ao Sol como um Deus. Isso já era uma construção do conhecimento, uma forma de explicar as coisas, de uma forma bem religiosa, né? Bem, não é mística que eu queria falar, é um nomezinho que tem a ver com essa parte mística mesmo, mas era o nome que eu queria. Então nós temos a religião aí. Ela vem como um princípio de autoridade primordial. Que aí, no caso de quem acredita na religião, lá que acredita na Bíblia, né? Ela é uma fonte de conhecimento real e verdadeiro que garante até a salvação dentro de um contexto religioso, não é? Mas também as explicações de religiões, aí generalizando todas as religiões, do índio, a católica e as outras, eram baseadas em superstições. Superstição, ou seja, é a partir da percepção de alguém. Eu acredito, aí criava-se um contexto para justificar aquilo. Como, não para não ficar preso na religião, né? A superstição, tipo, beber leite e comer manga, a pessoa morre, né? Nas metáforas. Isso. Que aí nessas metáforas, a metáfora a gente tem consciência que a gente está usando uma exemplificação. No caso deles aqui, não era metáfora para eles, porque eles acreditavam que era verdade. Tipo, Deus Sol. Não era uma referência, era que ele era uma entidade real que regia tudo, né? A gente poderia chamar mais de mito do que de metáfora. Que a gente vai ver na sequência lá dos filósofos, eles usavam essa questão do mito. Então, a nossa primeira referência de construção do conhecimento era baseada em superstições, em interpretações de pessoas com dons divinos, né? Mas a gente vai evoluindo e a gente passa pelo iluminismo, pela era da razão, né? Onde o iluminismo foi um divisor de águas, um marco importante para a construção do pensamento científico. Porque lá no iluminismo, eles começam aí contra esse contexto de simplesmente porque a pessoa é importante, a pessoa tem uma carga de experiência que era importante, mas só por isso, tudo que ele diz, sem necessidade de prova, é verdade. Não, né? Aí começa o lance da razão, da lógica, e começa a se ter que se provar que aquela coisa faz sentido. Mas ainda não é realmente o que a gente está querendo aqui. Ó. Nesse caminho a gente resgata um pouquinho até antes, que eu acho que era para ter botado antes do iluminismo, é os filósofos. Que aí os filósofos, o pensamento filosófico é baseado na lógica, na dedução e na razão. Só que aí tem um problema aqui nossos filósofos, porque muitas coisas que eles não sabiam explicar, eles aproveitavam e falavam a partir de o quê? Eles davam como exemplo, tudo eles explicavam através do mito. Né? O mito de Édipo, né? Lá, o mito da serpente, o mito não sei de quem, o mito do Rômulo e Rêmulo e tal, que eram formas alegóricas, aí onde entra a metáfora, para poder explicar de uma forma alegórica os fatos que eles tinham como verdade. Muitas das deduções faziam sentido, usavam bastante a lógica, mas às vezes eles pecavam porque tinham certas coisas que a gente precisava. Não é verdade, né? Por exemplo, muitos filósofos acreditavam que a base de toda a vida e tudo que da matéria era a água. Outros acreditavam que era o fogo. Outros acreditavam que era o ar, que eram os 4 elementos, 5 elementos. Lá, aí depois Aristóteles veio com a prima mater, que é a matéria, até chegar em Demócrito, que ele intuiu o princípio do átomo. Inclusive ele chamou de átomo, né? Ele entendeu que todas as coisas eram formadas por pequenas partículas indivisíveis. E aí deu origem ao átomo. Aí depois veio Rutherford Bohr, aquele monte de pessoal lá. E aí criaram o conceito empírico, começaram a testar e viram, inclusive, que essa história do átomo fazia sentido. Mas descobriu-se que o próprio átomo ele ainda é formado por partes. Então, usou a lógica, chegou próximo da verdade, mas ainda não era a verdade. Faltava um fator ainda, que era, no nosso caso aqui, é experimentar, é testar. Então, o nascimento do pensamento científico acontece dentro de um contexto histórico e social,
determinado pela gênese do modelo de produção capitalista. Aí veja bem, no momento do capitalismo, que ele trabalha com o comércio, com a parte de produção, captação de matéria-prima, manufatura, produção do produto, produção, né, venda do produto, ou seja, era bem real, bem palpável. E aí, a partir dessa lógica capitalista, de você acreditar no que você vê, foi um grande salto para se estabelecer, a partir do que a gente vem falando até agora, do pensamento científico. Que vai ser como? Nesse novo contexto, que é o do capitalismo, né, da produção, era preciso estabelecer um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento da força produtiva. E isso não era encontrado nos mitos, nem na religião e nem na filosofia. Ou seja, dentro da realidade da era da produção, o conhecimento importante era aquele que eu conseguia aplicar, que eu conseguia ter um resultado produtivo, um resultado real. Aí, uma explicação por mito, ou a religião, ou a filosofia, que viajava muito nas ideias, não cabia mais só eles nesse momento. E aí tem um fortalecimento da construção do pensamento baseado no material, até chegar na experimentação e o estabelecimento do método científico. Então, abre-se o espaço para o surgimento de um conhecimento que permite conhecer os fenômenos em suas causas e efeitos, por meio de um procedimento denominado experimental. Assim, podemos afirmar que o método científico é baseado na razão, que a gente começou lá no começo, a lógica pelo meio, e agora eu acrescento a experimentação. Então, esses três elementos, buscando entender as causas e se aproveitando dos efeitos, dos fenômenos, a gente passa a se estudar agora os fenômenos, nós temos aí o estabelecimento do conhecimento científico. Então, em resumo, nós precisamos entender agora o que? Tem as causas, experimentamos e entendemos os efeitos. Ou então, a partir dos efeitos, experimentamos e entendemos as causas. E estabelecemos o novo conhecimento, que hoje é dito de conhecimento científico. Então, é a partir dessa lógica que a gente vai para a próxima aula, próxima semana, né? E aí vamos estabelecer o que é o conhecimento, o senso comum, o filosófico e o científico. Aí a partir dele, a gente vai começar a fazer experimentos de pesquisa, né? E aí essa pesquisa, a gente vai focar no que a gente quer que seja o nosso projeto social. Então a gente tem que ver ainda mais 3 tipos de conhecimento.